Vamos nos colocar de pé. É um privilégio estarmos na casa do Senhor mais um dia. Amém? Quantos estão felizes aqui? Tiveram uma semana abençoada? Amém. Eu tenho aprendido que o culto, ele não é aqui no domingo. O culto, ele não tem começo e ele não tem fim, porque a nossa vida é uma vida de adoração ao Senhor, amém? O que nós fazemos aqui é uma celebração. Todos estão alegres? Glória a Deus. E hoje nós vamos celebrar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, amém? E o nosso culto de celebração hoje é celebrando a vitória da cruz. E eu quero encorajar você a louvar ao Senhor com toda a tua alma, com todo o teu fôlego, com tudo aquilo que você tem. Entregue o seu melhor, amém? Louve como você nunca louvou, o adore como você nunca adorou, porque o teu louvor e a tua adoração pode garantir o milagre que você veio buscar nessa noite. Aleluias. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos e nós te engrandecemos, porque é sempre um privilégio poder estar na tua casa. É um privilégio poder te servir e te adorar. Senhor, receba o nosso louvor e receba a nossa adoração. Pai, que o Senhor abençoe cada ministro que está nesse altar nessa noite, que cada nota, que cada louvor entoado aqui suba como incenso agradável até o teu altar. Que cada coração que está neste lugar, que veio te buscar, que possa sair daqui de uma forma diferente como entrou. Nós cremos na tua grandeza. E nós te agradecemos, porque tu és Deus presente, tu és Deus conosco. E a ti nós damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Dê uma salva de palmas ao Senhor, igreja. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. A humildade do céu, a cruz do Calvário. A humildade do céu, a cruz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Ó Deus, nós sabemos que a nossa fé, ela é acrescida por conta, ó Deus, de nós ouvirmos a Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra faça grandes coisas na nossa vida. Ó Deus, que saímos daqui transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. E que possamos, ó Pai, estar sendo humildes ao ponto de parecer com Cristo. Ó Deus, que possamos estar nos humilhando, ó Pai, a ponto, ó Deus, de nos tornar servos uns dos outros. E nós pedimos a Tua sabedoria nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou dar um pano de fundo meio rápido, porque depois, mais completo, a gente fala na célula, algo mais que dá tempo. Olha só que interessante. A carta que Paulo escreve aos Filipenses, ele estava preso em Roma. E essa carta é uma das cartas que Paulo escreve, que ele estava preso, só que aqui, o tema da carta é alegrai-vos no Senhor. É alegria. Então, quando Paulo estava preso, tem alguém preso aqui hoje? Não, né? E Paulo escrevendo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Como que um cara, estando preso, em algemas também por Cristo, escreve uma carta dessa? Só que aqui, que é o ponto alto da epístola que Paulo escreve, ele vai falar sobre a humildade de Cristo. Que ele desce até a cruz, ele se encarna, ele se veste como um de nós, ele conversa conosco agora porque ele se identifica como um de nós, e agora ele se torna então humano. E nós vamos ver a diferença entre a humanidade de Cristo e a divindade de Jesus aqui hoje. Irmãos, uma coisa interessante que sigamos os exemplos de Cristo na questão da humildade. Hoje o mundo prega que você deve ser alguém autoritário, alguém que fala, alguém que falou alguma coisa, você rebate, falou isso, dá carteirada, e Jesus não fez isso. Jesus, ele não foi um chefe, ele foi um líder que inspirou pessoas, inspirou gerações.
Jesus foi esse homem. Jesus não veio aqui para ficar dando carteirada nos fariseus, nos saduceus, nos escribas, nos religiosos da sua época. Não. Ele veio inspirar pessoas a crerem nele. Então, por isso que o ponto alto dessa epístola é isso. E quando Paulo ele escreve para a igreja aqui em Filipos, ele escreve para uma igreja viva, uma igreja que estava ativa, porém precisava lutar contra as vaidades dentro da igreja e as divisões dentro da própria igreja. Semelhança com a igreja atual? Sim, temos bastante. Paulo estava lutando contra isso, escrevendo, olha, vocês estão querendo ser maior que o outro, né? Jesus, você é maior que Cristo? Paulo estava dizendo isso em outras linhas. Ele apresenta o maior exemplo de humildade da história, que é Jesus Cristo. E esse texto é como uma escada dupla. Na verdade, eu tentei fazer mas é um homem que desce do céu e desce até a cruz, a elevação. Olha, eu quero ser tão humilde, que eu não vou estar lá no alto, galgando posições. Olha, agora eu tenho mestrado, tenho doutorado. Eu não vou estar lá em cima, eu vou estar aos pés da cruz. Essa é a verdadeira humildade. Aos pés da cruz. Não adianta ter vários diplomas, muita grana e não ser. Sabe por quê? Porque Deus, ele detesta o soberbo. Deus, ele se opõe ao orgulhoso. E eu vou então estar orgulhoso, me achando com o nariz empinado? Não. Porque eu conheço as escrituras. Então, aquele homem divino que desce, se torna agora um homem natural, como um de nós. Tem duas naturezas. Numa pessoa só. E nós vamos ver isso. Tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Subsistindo em forma de Deus, ele não quis ser igual a Deus, e ele é Deus. Olha só. Esvaziou-se a si mesmo, que é a doutrina da kenosis, que nós vamos ver, que está aqui. Obedeceu até a morte de cruz, que era a morte mais vergonhosa que tinha para o ser humano. E aqui, Cristo é exaltado, porque ele cumpriu os deveres, os propósitos que ele tinha aqui na terra. Então ele começa, não vai dar para ver, eu acho. Começa lá, Deus exaltando agora ele, depois que ele morre, mas ele foi obediente. Ele morreu na cruz, e aqui nós encontramos duas verdades. A kenosis, que é uma palavra grega, que significa o autoesvaziamento de Cristo, ou seja, ele se voluntariou à morte. E a união hipostática, que ele é, olha só, não é difícil isso, tá? Ele é 100% Deus e 100% homem numa única pessoa, como se fosse a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, lembra? Não tem nada a ver com Trindade, estou falando de outra coisa agora. A kenosis é o autoesvaziamento. Jesus se esvaziou. Ele não usou dos seus atributos divinos na hora da cruz. Ele poderia sim sair daquela cruz. Não poderia? Não poderia voar? Ele não poderia sair fazendo o que ele quisesse? Mas ele não fez. Ele não usou dos seus atributos divinos. Porque ele usou a kenosis, que é um autoesvaziamento. E a união hipostática de duas naturezas. A união divina e a união humana. Só que essas uniões, elas não se separam. Só que Jesus não usou no momento da sua humanidade. Então ele é 100% Deus e 100% homem numa só pessoa. Nós vamos entender um pouquinho mais. O chamado, em primeiro lugar, o chamado ao mesmo sentimento. Qual que foi o sentimento de Cristo? Que Jesus teve aqui? Seja a atitude de vocês, ou tem o mesmo sentimento, em outras versões, que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Então agora eu tenho um chamado ao mesmo sentimento de Cristo, e não aos influenciadores dessa terra. Senão você é influenciado por algo inútil, por algo efêmero. Olha só, Filipenses 2,5. Seja agora a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu vou fazer hoje. Essa atitude que eu estou fazendo é igual de Cristo ou estou me assemelhando a alguém deste mundo? Pense nisso. Eu estou agora fazendo igual ao meu Cristo, ao meu Senhor, ou fazendo igual pessoas aqui têm feito? Olha, eu saio daquela empresa porque eu não gosto daquele chefe, ele só gosta de mandar. E eu vou para outra, viro o chefe, eu estou mandando também. Olha que interessante. Aí eu estou repetindo as atitudes de outra pessoa e não a de Cristo. E a vida cristã,
Irmãos, hoje é a primeira vez que nós estamos trazendo um pouco mais de doutrina, mas eu vou também aplicar para a nossa vida. A vida cristã não é somente saber doutrina, mas também, que é um conjunto de leis, né? Mas também saber como Jesus viveu. Como Jesus viveu aqui nessa terra. O exemplo de Cristo é um antídoto contra o orgulho, que tinha aqui na carta de Filipenses, na igreja, e contra as disputas. Eu querendo ser maior que o outro, querendo fazer aquilo mais. Olha, aquele ali entrou. Às vezes eu não tenho isso, mas há muitas pessoas que têm. Você entra numa empresa, você já começa a subir de cargo, outra pessoa já começa a mirar você. Opa, alguma coisa está errada, eu quero ser igual. Ou na família, ou alguma coisa. Ou dentro da igreja. Entende como esse sentimento é um sentimento carnal? É um sentimento de orgulho. O meu ego está inflado. É a mesma coisa de um líder que não manda os outros fazerem o que ele mesmo não faria. Ele não vai mandar algo que ele não faça. Agora, Cristo vive o que nos pede. Ou melhor, Cristo viveu na sua humanidade o que nos pede hoje. Ele viveu. Ele foi um exemplo para nós. Amém, irmãos? Então, se Cristo é o padrão, não temos desculpas para não servir a Cristo. Ele é o padrão. Agora eu vou ficar assim, eu não vou servir porque fulano, porque ciclano, porque pastor, porque o missionário, porque não sei quem, eu vou levando essas desculpas, e eu não sou abençoado, e algo dentro de mim fica corroendo, que eu preciso servir a Deus, e algo está me travando por conta dessas coisinhas. Cristo é o padrão. E nós precisamos ser exemplos, porque Cristo é o exemplo. Segundo, quem ele é, que é a união hipostática, a união das duas naturezas, a união divina e a união terrena. Filipenses 2,6 diz assim: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia apegar-se. Irmãos, Jesus, ele não estava aqui, opa, eu vou querer ser igual ao meu Deus, igual Satanás fez. Satanás, ele queria usurpar o trono de Deus. Tanto é que ele conseguiu uma boa parte que está aí com ele. Está aí. Cristo não fez isso. Ele foi obediente, servo, sofredor até a morte. E morte de cruz. Ele poderia morrer de outro jeito. Coloquei no grupo lá hoje como os apóstolos morreram. A maioria não, alguns crucificados. Pedro crucificado de cabeça para baixo. E os apóstolos de hoje não querem morrer assim. Eles querem viver bem. Não estão como os apóstolos da Bíblia. Interessante, irmãos, que nós estamos servindo a Cristo, é uma renúncia. É um preço a ser pago. Ah, se sobrar tempo. Ah, se der eu vou servir a Deus. Ah, se qualquer coisa eu vou lá. Oh, que sentimento é esse? Esse sentimento não é bíblico, é satânico. Eu me acho que, se Deus, ele está fazendo muito pouco para mim. Senhor, hoje eu não quero mais. Hoje eu vou fazer outra coisa. E assim vai indo. Aí dentro vai ferindo os meus princípios. O meu ego vai sendo confrontado. Tem um livro do Tim Keller que chama, eu esqueci agora, a questão do ego. Muito bom, você vê um confronto. Eu não sou orgulhoso, será? Todos nós temos pontas de orgulho. Todos, sem exceção. Porque a natureza é caída. Aqui não é aparência, a união hipostática, não é aparência, é a natureza essencial. Ele é Deus de verdade. Na encarnação, quando Jesus veio, ele continuou sendo Deus. Mas ele assumiu plenamente a natureza humana. Uma vez eu contei aqui, vou falar de novo, só para a gente entender. Quando uma pessoa quer se comunicar com a outra, no caso um Deus, quer se comunicar com os humanos, o que ele faz? Se torna como um humano, correto? Vou me tornar igual para comunicar. Eu falei da história do peixe, que o Philip Yancey, ele sempre dava esse exemplo. Você tem um aquário, como você comunica com o seu peixe? Quem tem aquário em casa? Como você comunica com o seu peixe? Como você conversa com ele, ele te entende? Você chega perto, ele te entende? Para você se comunicar com um peixe, você tem que fazer o quê? Se tornar como um peixe. Isso é uma união hipostática. É você agora ter duas naturezas. É o que Cristo fez. Ele teve duas naturezas, a humana e a divina. Embora, irmãos, momentos ele não usava a sua natureza, que ele poderia fazer muitas coisas. Só que ele não usurpou para ser igual a Deus. A união hipostática é uma só pessoa e duas naturezas. Como Deus tem o poder para salvar, como Deus,
e como homem, pode se identificar conosco e ser nosso representante. Hoje nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus. Nós estamos falando isso, irmãos, algo básico isso aqui. Dentro da teologia é algo básico. Mas, hoje nas conversas, a gente vê que Cristo não é tratado dessa forma. Que Cristo ele não é mais reverenciado como Deus. Que ele veio como humano, mas hoje ele não é humano. Já foi. Hoje Cristo é divino, Deus. Ele não é mais aquele Jesus que a gente vê, The Chosen. Não, acabou. Jesus está fazendo as coisas, eu vou fazer. Não, irmãos. Hoje ele é Deus. Então, esse Jesus humano passou por aqui, comunicou conosco, acabou. Agora ele é Deus. Agora, hoje, ele pode identificar conosco e ser nosso representante. Porque ele veio e morreu. Porque somente uma pessoa perfeita deveria vir e morrer no nosso lugar. Olha só essa imagem. É como uma luz que atravessa a janela de um vidro. Ela atravessa, ela continua sendo luz, não é mesmo? Continua sendo luz. Mas agora passa por uma nova forma, olha lá, sem perder a essência. Ela é luz ainda. Ela atravessa o vidro, mas ela é luz. Não mudou a essência. Ó Deus, porque às vezes eu quero ser maior que o outro. Aquele faz algo, eu vou ser maior, eu vou ser melhor. Sabe por quê? Porque a nossa cultura tem jogado isso. A nossa cultura, que não é nada bíblica, tem jogado isso, de querer ser maior. E como eu disse, a exaltação máxima de humildade é estar aos pés da cruz. Esse é um exemplo máximo de humildade. Amém, irmãos? Terceiro lugar, o esvaziamento voluntário, que é a kenosis. É um nome bonito no grego, só que significa isso. É o auto-esvaziamento de Cristo. Depois nós vamos ver o porquê disso tudo. Olha só o que diz Filipenses 2,7. Isso aqui é uma mensagem expositiva. A gente fica no texto, tá? E a gente explica o texto e aplica o texto também. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o quê? Servo. Tornando-se semelhante aos homens. Essa é a kenosis. Só tem aqui em Filipenses 2,7. Então, quando eu pensar em ser alguém maior, e isso não tem nada... Irmãos, eu quero crescer, isso é bom. Mas manter a essência, a simplicidade. Porque você, não adianta, hoje eu estou aqui, pobre, sem nada, de repente eu fico rico. Aí, a minha essência vai embora com o dinheiro. Como assim? Você conhece, muita gente que é rica, tem essência ainda, a mesma essência, não mudou. Por outro lado, você vê pobre também, que parece que é mais rico do que o Bill Gates, né? Tem muito isso. Mas se entender que hoje a pessoa se esvazia, ela na forma de servo. Sabe por que eu fico abismado e alegre com a igreja de Cristo? Porque aqui é isso. Aqui as pessoas se esvaziam. Há pessoas importantes aqui dentro. Todas essas igrejas. Se você vê lá, pessoas que lá fora são promotores, juízes, advogados, médicos, à luz do mundo, tá bom? Que eu estou dizendo. Mas eu sou doméstica, o que eu faço? Eu não sou importante? Entende? Para Deus nós somos importantes. Então na igreja ela iguala todos. Aqui não tem médico, não tem doméstica, não tem pedreiro, não tem engenheiro. Aqui são todos iguais. Por conta da Bíblia. Por conta que a Bíblia manda nós nos tornarmos servos como Cristo. Não significa que aqui que Jesus deixou de ser Deus, mas ele renunciou a alguns privilégios. Ele renunciou. Ele poderia, por exemplo, aqui andando ali com seus discípulos, ele ter adoração imediata. Ele não teve isso. E ele também não ficou pedindo, olha, me adore, me adore. Ele sempre jogava a palavra de Deus. Somente ao Senhor, teu Deus, você adorarás. E ficou falando, você vê lá, Mateus capítulo 5, 6 e 7, do Sermão da Montanha. Coisas que Jesus veio falando ali, adorará somente ao Pai, jogando toda a adoração para Deus. E ele era Deus. Não é estranho? Mas ele era servo. Da glória visível do céu, ele desceu do uso independente dos seus atributos divinos. Ele não usou os atributos aqui na terra. Hoje ele usa. Ele fez isso tornando a forma de servo e sendo semelhante aos homens. Se ele não tivesse vindo como homem encarnado, ninguém ia dar crédito. Ninguém ia dar crédito.
Quando você vê o Henri Cristo aqui, ó, chegando de lambreta, você dá crédito para ele? Ó, o Henri, é o Jesus chegando, alguém dá crédito? Ou fala que ele é um lunático, é um louco? Antigamente, na época de Cristo, era a mesma coisa, sabia? Jesus chegava lá, eles tinham, alguns homens tinham Jesus como Henri. Como Henri Cristo, sabia disso? Não acreditava, até hoje não acreditam. É um doido, isso é um lunático. Isso é um fora da casinha. Só para a gente compreender isso aí. Então, o esvaziamento voluntário de Cristo tornou-se, então, semelhante aos homens. Ele não deixou de ser Deus, mas vestiu a roupa da humildade e da humanidade. É como se um rei, ele deixa o palácio, as coisas dele, como Moisés, né? Não quis viver como um egípcio, mas ele foi viver com o povo dele, com os israelitas. Agora esse rei, ele sai do seu palácio, veste a roupa do povo e vai sentir e viver a vida daquele povo. Vocês conhecem um rei assim? Que sai do palácio e vai viver? Ou só a cada 4 anos? Oh, meu querido, quanto tempo, não? Pois é, estamos aqui. Aí depois some de novo. É assim, irmão, não tem jeito. Como pastor, por exemplo, nós estamos falando da parte espiritual, né? Não vamos para a política, não. Vamos para a parte espiritual. Pastor, o pastor que não está no meio do povo, é aquele, né, que fica ali, dali para o camarim, do camarim para o carro de luxo, blindado e some no mundo. É pastor ou é pregador? Pastor é que cuida de ovelhas. Cuida de ovelhas. O Tony pregou muito bem aqui, o pastor Antônio, na quarta-feira. Ovelha gera ovelha. Nós sabemos que pastor também é ovelha, dá para gerar tudo, mas a ovelha é que vai gerar ovelha. O crescimento vem através das ovelhas, que geram ovelhas. Mas o pastor precisa ter cheiro de ovelhas. O rei, um governante, precisa desfazer da sua roupa e se viver como um dos outros. Convida alguém influente de posição política alta, vem almoçar aqui em casa e você tá lá de shortão, havaiana, né, casinha simples ali, aí chega o cara todo engravatado, papapá, e limousine, e avião e etc. Vai se comunicar com você? Você vai se sentir à vontade com isso? É a mesma coisa. Jesus fez isso. Jesus não chegou nas casas, né, todo pomposo. Não, ele não fez isso. Então, irmãos, nós estamos falando tudo isso para a gente entender que a nossa missão aqui é sermos servos uns dos outros. Servos de Cristo e servos uns dos outros. Nós estamos servindo uns aos outros. A missão, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, tem isso hoje? Eu posso, lógico que foi algo simbólico, mas eu posso vestir, né? Como tinha aquele programa lá que eu não sei não onde passava, a sandália da humildade, ou pegar alguém, lavar os seus pés. Isso é um sinal máximo de humildade. Eu teria condições de fazer isso? Se eu chamar alguém aqui agora, que vem, eu falo assim, com quem você não combina muito? Com fulano. Vem cá, fulano, senta aí agora e ele vai lavar o seu pé. E aí? É fácil, mas Jesus fez isso. Jesus foi o exemplo máximo. Nós vamos pegar o exemplo de Jesus. Servir exige renunciar a direitos. Servir vai exigir renunciar a muitos direitos. Isto é, imitar a Cristo. E quarto, a humilhação máxima. Jesus foi na cruz. Hoje nós ouvimos, lemos, assistimos, né? Não dá para imaginar o que Jesus passou. Nós não conseguimos, e hoje a ceia é um memorial, é uma lembrança daquilo que aconteceu. E Cristo deixou este mandamento. Olha só, Filipenses 2,8 fala assim, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Hoje eu não quero ser obediente, eu não quero me humilhar, porque, poxa vida, logo eu, olha as minhas vestes. E a gente está assim, irmãos. A descida de Cristo não parou na encarnação. Foi ter a morte mais vergonhosa, que é a morte de cruz. A obediência total ao Pai, mesmo com dor e com a humilhação. Aqui, está uma cruz aqui, ó. Ficou muito linda a mesa. A cruz é o ápice da kenosis, que é o autoesvaziamento de Cristo. Ele se esvaziou totalmente ali. O pastor deixa 99 ovelhas no aprisco, ou seja, elas estão seguras. E infelizmente hoje muitos não querem ser cuidados. Muitos querem, graças a Deus por isso, amém. Mas muitos não
Então, para não ter esse perigo de ter um pastor cuidando, eu não quero mais aí, ele não se submete a isso, sabendo que isso custará a própria vida. Isso pode custar a vida. Se eu for... Irmãos, quantas pessoas que eu sei que aqui estão, que já foram atrás de outras pessoas, em brigas. Quantas vezes nós não fomos, o marido lá com a faca na mão, e você colocando a cara a tapa ali. Não, não vou, não sou obrigado. E a pessoa querendo vir para o seu lado também, pegar um pedaço de carne, que aconteceu já, começar a esfaquear a carne, como se fosse você. Fala, ó, é para você isso aqui, ó. Começar a esfaquear, endemoniado. E aí? Que mate, irmão. Ali você tá na chuva, tem que se molhar. Vai matar? Vai, então mata. Eu tô sem nada aqui. Quantas vezes não passamos por isso? Eu estou dizendo nós só não, muitos irmãos. Então hoje nós precisamos assumir a função de servo novamente, de servir ao próximo. Não ficar julgando, apontando o dedo, não é essa a missão nossa. A nossa missão aqui é pregar o evangelho. A nossa missão é restaurar vidas. A nossa missão é reestruturar pessoas. Para que pessoas agora voltem ao verdadeiro evangelho, que as pessoas voltem a Cristo novamente. Irmãos, é tão bom servir a Deus, é tão bom servir a Jesus. Então, se Cristo se esvaziou, tornando-se servo, quem sou eu agora? Depois de uma mensagem dessa, eu me achar ainda, aí eu estou com um problema muito sério comigo mesmo. Nossa obediência a Deus não pode ser parcial, mesmo quando custa caro. Eu vou em tal lugar, mas é perigoso, não interessa, eu vou. Irmãos, quem te salvou? Jesus. Jesus te salvou. Salvou mesmo ou salvou meia boca? Hoje tem muita salvação meia boca. Ou salvou ou não salvou. Ou eu estou salvo ou não estou salvo. Ah, salvei, mas eu pequei. Na onde que está na Bíblia que o pecado tira a tua salvação? Mostra-me, por gentileza. Não tem. Princípios básicos elementares da Bíblia que estão aqui. Salvo, Jesus me salvou. Jesus me salvou. Não foi o homem, não foi eu. Jesus, não, esse aqui é um ferro. Jesus me salvou. Ponto. Agora eu estou vivendo como se eu não fosse salvo. Eu estou ouvindo um pregador, que não é pastor, ouvindo um pregador que fala assim: olha, Jesus escreveu o teu nome no livro da vida antes da fundação do mundo, Efésios, tá, amém. Aí depois ele está lá orando para não tirar o nome dele. Senhor, não tira meu nome do livro. Como assim, meu Deus do céu? Gente, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. O meu nome está ali, não está de brincadeira, está ali hoje, amanhã o anjo vai lá e apaga. Opa, fulano. Ah, não, não, camarada é gente boa. Não é por mérito nosso. Se for assim, Efésios 2:8-9 tem que rasgar. Não é por mérito nosso, é por mérito de Cristo. Cristo me salvou, acabou. Ah, agora eu vou sair pecando. Não, isso é papo de desviado, não vai. Tem pecados que você escorrega e tem pecado premeditado. Aquele pecado que eu vou, alimentando até cair. Que a nossa cobiça, a cobiça dá luz ao pecado. É cobiçando até que cai. Então é diferente. Mas o salvo não pensa dessa forma. Se Cristo desceu tanto por nós, quantos de nós estamos dispostos a descer para servir? O palco é visado por muita gente. Não faça isso. Aqui, irmãos, pelo menos do pastor, aqui é o melhor lugar. Olha, chegar aqui e pregar, que bênção. Quem não quer? Agora o dia a dia, ir atrás, chorar com a pessoa, fazer velórios, vários cultos fúnebres. Mas tem a parte boa também, tem aniversário, tem casamento, tem parte boa, nessa parte ruim. Ajudar nos casamentos, ajudar a vida das pessoas, orientando. Tem essas partes, mas aqui o púlpito é a melhor parte que tem. Então agora eu preciso descer para servir. É isso que eu preciso mudar minha mentalidade. Agora eu vou abandonar o orgulho, vou abandonar a vaidade, vou buscar viver o mesmo sentimento que Cristo. Viver as mesmas atitudes de Cristo. Responder agora o amor dele com obediência prática. Não estar domingo na igreja e na segunda por aí fazendo coisa que não deve. No sábado está lá fazendo coisa que não deve. Domingo aqui na igreja. Isso não resolve. Isso não vai atingir ninguém. Eu preciso agora estar vivendo uma vida digna de ser um cristão. Alguém que ilumina. Alguém que cheira o perfume de Cristo. É isso que Cristo deseja de nós.
que sejamos servos de Cristo, obedientes a Ele. Amém, irmãos?